ficar melhor, eu já tirei a máscara, o Fica bem Carlinhos melhor. já foi para mais longe ali. Já foi? Então, acho que já podemos começar acolhendo as famílias, né? Agradecendo a participação de todos. Muito obrigada por vocês estarem aqui essa noite para mais um curso bíblico. Quero agradecer a disponibilidade do Padre Flávio por ele estar fazendo esse estudo conosco, com as famílias da catequese, com todos nós, para que a gente possa aprender sempre mais a palavra de Deus, né? Que possa entrar no nosso coração. Quero agradecer também a avaliação que vocês responderam. Nós ficamos muito felizes por terem gostado do primeiro estudo, e eu tenho certeza que foi o primeiro de muitos, né? Que a gente tem muita coisa para aprender com o Padre Flávio, e é sempre muito bom a gente estar reunido, mesmo que online, juntos, as famílias, para a gente aprender mais sobre Deus, aprender mais sobre a nossa fé, aprender mais sobre a Bíblia, que a gente possa sempre abrir o nosso coração para esse ensinamento, né? E agradecer porque a gente está com o nosso Padre Flávio e ele está nos ajudando tanto. E a cada 30 dias, se Deus quiser, se Deus permitir, nós vamos ter os cursos bíblicos com o Padre Flávio. E qualquer sugestão, coisas que vocês quiserem mandar, por favor, pode mandar para nós, né, para a gente avaliar e passar para ele, tá bom? Então, eu peço para vocês fecharem o microfone, enquanto que o Padre Flávio estiver fazendo a formação, o curso, e depois, no momento de perguntas, aí vocês abram e podem fazer perguntas, que ele vai esclarecer a todos nós. Amém? Muito obrigada. Então, vamos fazer então uma oração para iniciarmos. Também, caso alguém queira, naquele momento, para não perder o raciocínio, pode fazer a pergunta pelo chat, não é isso? Isso mesmo. E aí a turma traz aqui, a gente vai tentando, conforme vai falando, já tentar ir respondendo alguma coisa, se for possível. Se não, eu pesquiso, depois a gente vai falando lá na frente, tá bom? Então vamos pedir a Deus que nos abençoe como família, que a gente possa sempre aproveitar estas oportunidades para nos percebermos como filhos e filhas, amados e amadas de Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Nós estaremos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs, então para iniciarmos este momento, eu gostaria apenas de lembrar e voltar um pouco que nós falávamos sobre Adão e Eva. E convém lembrar que Adão e Eva não é o primeiro texto bíblico. Isto é lá muito tempo depois, quando o povo está escravo na Babilônia. E o povo cai na escravidão da Babilônia e eles começam a dizer: Deus desistiu de nós, Deus não está mais a nosso favor. Então, Deus está permitindo que o mal agora tome conta de minha vida. E eles começam a achar que Deus é culpado pelo infortúnio, pela tristeza, pela escravidão, pela opressão que eles estão sentindo. E aí, Deus, naquele meio daquele povo escravizado na Babilônia, Deus vai pôr alguém e vai dizer: olha, Deus não é culpado pelo infortúnio. O infortúnio, o mal existe por causa das decisões errôneas que os seres humanos tomam. E aí vem a historinha, e aqui é uma história que eu gosto de chamar catequética, de Adão e Eva. E nós, então, meditávamos sobre isso. E hoje nós vamos dar continuidade. A consequência de Adão e de Eva, então,
vêm seus filhos, Caim e Abel. Não? Isso, Caim e Abel. Então, a história de Caim e Abel, quem quiser e tiver com a Bíblia fácil, então poderia dar uma olhada e se encontra em Gênesis capítulo 4, de 1 a 26. Mas antes, eu gostaria também, alguém deixou uma pergunta que gostaria de ouvir mais sobre o perdão divino. O perdão divino, que talvez não fique claro quando Adão e Eva pecam, mas Deus, ao ir ao encontro de Adão e Eva, quando eles pecaram e tentaram se esconder, como se fosse possível se esconder do olhar de Deus, e Deus vai falar, mas cadê vocês? Isso significa que Deus não está bravo com os seres humanos. E é por isso que depois Deus já vai criar um plano de salvação. Mas o perdão divino de Deus se dá plenamente em Jesus Cristo. Mas como nós estamos falando no curso bíblico agora do Antigo Testamento, nem sempre esse perdão divino vai ficar claro. Deverá ficar claro quando a gente entrar no Novo Testamento e formos falar de Jesus. Mas para não deixar a pessoa que gostaria ou que fez a pergunta sobre o perdão divino, peguemos Adão e Eva. Adão e Eva cometem um pecado e eles querem fugir do olhar de Deus. E aqui, numa linguagem bíblica, é como se eles não mais quisessem ser imagem e semelhança do Deus Criador. O nascimento de Jesus e o Natal significa que Deus Criador assume a imagem e semelhança dos seres humanos, para que os seres humanos, através do batismo, voltem a ter a imagem e semelhança de Deus. Então nós somos renascidos ou nascidos para Deus. E só isso já significa o perdão, a misericórdia de Deus para com cada um e para todos nós. Nós iremos falar e precisamos falar deste perdão divino. Mas lembre, Jesus é esta grande realização misericordiosa do Pai, que resgata seus filhos e filhas, a obra da criação, em Cristo Jesus. Mas isso nós vamos falar mais adiante. Por ora, vamos tentar lembrar Adão e Eva diante de uma árvore, vê uma serpente que irá lançar a eles uma proposta. E os seres humanos desavisados começam a ter desejos e eles não resistem à tentação e ao invés de ouvir a Deus, eles vão dar ouvidos à serpente, vão comer do fruto proibido e ao invés de se tornarem como Deus, o desejo de ser mais do que são, eles apenas descobrem que estão nus. Tendo vergonha do que vem, eles tentam esconder essa nudez. Daí, o texto bíblico que está sendo proposto a vocês, de Adão e de Eva, agora com a sua consequência, que são seus filhos, faz as pessoas entenderem que o fruto proibido tem a ver com sexo. E aí vem um monte de interpretações sobre qual era o fruto da árvore, aí fala de maçã, mas eu não vou entrar nessas coisas que eu tenho vergonha, Deus me livre de falar isso. Então, o texto ele é extremamente didático. Então, nós vamos propor para vocês olharem lá. Adão conheceu Eva. Conheceu na linguagem bíblica é a questão da intimidade. Eles se tornaram íntimos, conheceu profundamente, conheceu o que há de mais íntimo na sua esposa. E ela concebeu à luz Caim. Então, a primeira interpretação, Caim é como se fosse fruto do pecado. E parece que sexo, então, é pecaminoso, é nojento, é errado e todas essas coisas. Num primeiro momento, o nome Caim apenas significa o que o próprio texto diz: gerei um homem com a ajuda do Senhor. Então, voltando àquela pergunta, se o texto diz isso, significa que Deus não está bravo. E o fruto de Adão e de Eva não deveria ser visto como algo ruim, não deveria ser como
algo danoso. Ele se tornará danoso também por uma escolha errônea que ele vai fazer. Então, nós precisamos entender isso. Caim, ele ainda é apresentado, logo no começo do capítulo 4, como alguém que Deus permitiu que existisse e que faz com que Adão e Eva tenham um fruto ainda permitido por Deus. Mas agora convém lembrar, não foi a mão de Deus que fez Caim, foi Adão e Eva sozinhos. Deus apenas permite. Deus apenas permite que isso aconteça. Algumas pessoas vão dizer, olha, Adão e Eva pecam, pecando fizeram algo tão feio e, como consequência, vai ter um filho danoso. E aqui temos que tomar cuidado um pouco com isso. Caim não nasce ruim, ele não nasce mal, ele não nasce, portanto, com a maldade como essência. Ele vai permitir também que algo ruim comece a crescer dentro dele, no íntimo dele. E aqui para um pouco. Às vezes a gente acha que o mal vem de alguma força externa. O mal começa dentro do ser humano. Mais tarde nós vamos ouvir Jesus, olha, vocês acham que o mal é uma impureza que entra de fora para dentro? Não. O mal é algo que apodrece dentro do ser humano e que o ser humano coloca para fora em atitudes não boas, não agradáveis, se quiserem traduzir por pecado, por mal, assim o seja. Então vamos para a próxima ideia. Depois que nasce Caim, Adão e Eva voltam a se conhecer e vão se conhecendo. E se conhecendo, vai nascer o segundo filho. Então o texto vai dizer que é como sequência, eles não param mais, eles vão se conhecendo muito e, em seguida, Eva dá à luz a Abel. E ele é apresentado como irmão de Caim. Só que o texto bíblico vai colocar, Abel tornou-se pastor de ovelhas. E eu preciso parar aqui um pouco. A ideia de pastor, e é isso que nós temos que entender. Qual era o trabalho do pastor? O pastor vai lá, tem um rebanho de ovelhas, e isso é apenas, lembre que a história está sendo contada lá na Babilônia. Então, já existia um povo que está se formando, cidades que estão se formando, pessoas que já têm um tipo de economia formada. O pastoreio é onde você vai ter carne, você vai ter a pele da ovelha para fazer roupas quentes para enfrentar o inverno e assim por diante. Então, é claro que lá no primórdio, o homem primitivo, então não tinha isso. Então, cuidado, que o texto de Gênesis não pode servir para a gente dizer, olha, lá nos primórdios foi Deus que fez tudo. Então, lembre, o povo está escrevendo sobre o Gênesis e já aconteceu um monte de coisa na história. Mas o que era a concepção de um pastor? O pastor é aquele que apenas tem que olhar, ele tem uma vara na mão, e ele tem que olhar, alguns tinham uma funda, uma pedra, eles estão sempre com pedras próximas, e se ele vê algum animal que pode pôr em risco a ovelha, ele tem que proteger. Ele tem que ir enfrentar o animal, espantar o animal, e ele tem que proteger aquele rebanho. Mas a maior parte do tempo, aqueles animais estão perto do pastor, os animais perigosos têm medo do homem, porque já tem experiências ruins com o homem, então o trabalho dele é ameno. Ele não suja a mão, não é um trabalho ardoroso, não é um trabalho que depende muito, então, da questão dos intempéries, da natureza. Ele tem apenas que saber aonde estão suas ovelhas e quais os animais perigosos, tipo raposa, sei lá, eu ia falar onça, mas onça aqui no Brasil, sei lá os animais que tinham lá, sei lá, leão, hiena, algum troço assim que tivesse lá na Terra Prometida,
Ele já sabia os lugares perigosos aonde esses animais atacavam, e o pastor ficava apenas atento, olhando a beleza de suas ovelhas. Vamos agora voltar. O texto lá no 2º versículo vai dizer: e Caim tornou-se lavrador. O que era lavrar a terra? Acordava-se muito cedo, precisava trabalhar fortemente. Lembre, nós não sabemos, quando se escreveu o texto bíblico, se já se usava o cavalo, o bois para arar a terra. Imagine que o homem fizesse esse trabalho manualmente. Imagine o trabalho exaustivo, cansativo. Você colocava uma semente, depois que você coloca a semente, você não tem mais como saber se aquilo vai dar muito fruto, se o seu trabalho será recompensado. Às vezes sim, às vezes não. Depende se o sol é muito forte, se chove bem, se tem água para regar direito, se então não vai nascer nenhuma praga naquilo que você plantou. Então, esse era o trabalho árduo que Caim começava a ter. E Caim começa a comparar. Eu acordo mais cedo, eu tenho que ficar com as mãos calejadas, minhas mãos são machucadas, eu vivo sujo. Imagina, ele tinha sujeira embaixo das unhas, ele queimava diante do sol. O trabalho do pastor, às vezes, era muito mais suave, ele podia ficar na sombra, as ovelhas também fugiam do sol, ficavam sempre ao redor do pastor, ele que comandava, de forma a parecer que a vida dele era mais fácil. E Caim começa a olhar que a vida dele era mais difícil. E ele começa a se comparar. Caim começa a se comparar. Mas lembra, essa historinha é contada para dizer: a raiz de todo mal foi decisões humanas de Adão e de Eva. Aqui representando decisões dos seres humanos que podem ser erradas. Esse ser humano que pode tomar decisões erradas, esse ser humano também pode começar a se comparar com outro ser humano, e ele começa, ou pode começar a ter inveja, ele pode começar a ter, portanto, ciúme do outro ser humano. Então, nós vamos continuando lá, Gênesis capítulo 4, versículo 3. Passado algum tempo, Deus vem e se apresenta a eles, e eles resolvem oferecer, então, uma oferta para Deus. Caim vai pegar os frutos da terra, porque ele é lavrador. O que é que ele tem? O fruto da terra. E aqui na figura a gente tentou representar uma mão machucada, uma mão gasta, uma mão que realmente gastou-se de tanto trabalhar, um trabalho árduo, difícil. Se vocês olharem, a gente tentou pegar uma imagem, embaixo das unhas, cheia de terra, realmente uma mão calejada, uma mão machucada, uma mão macerada por tanto trabalhar. E ele vai pegar, ele vai dizer: olha, eu fiz tudo isso, eu me gasto, eu estou me matando de trabalhar, e eu fui oferecer o que eu tinha de melhor para Deus. Mas aí vai aparecer o outro que também vai oferecer o que ele faz. Então, Abel, ele vai oferecer uma ovelha. Aí a gente pegou uma ideia de alguém segurando uma ovelha, a mão está limpinha, embaixo da unha lá não está suja. Abel, do seu lado, ofereceu o primogênito do seu rebanho e das gorduras dele. Então, nós tentamos aqui representar uma ovelha gorda, uma ovelha forte, uma ovelha com cara de sadia. O que é que Caim vai pensar? Olha, ele está feliz, ele oferta aquilo, ele está sorrindo, e eu ofereci, mas meu fruto está sujo, meu fruto não parece tão agradável aos olhos. Então é como se o texto bíblico dissesse: Caim, ele está contando essa parte da história. Deus gostou mais, ele está com inveja. Quem vai fazer esse tipo de ideia é Caim, não Deus. Deus gostou mais
da oferta que meu irmão deu, e não do meu. E ele, então, revoltado contra Deus, porque ele chegou a essa conclusão, porque ele é que tem ciúme. E aqui para um pouco. Às vezes a gente não entende essas questões. Quem tem ciúme é que começa a elaborar coisas. Graças a Deus vocês não têm ciúme, não é verdade? Mas vamos imaginar que vocês tivessem ciúme. Uma pessoa ciumenta, ela começa a ver o que não existe. Então imagine, Caim, ele começa a falar e ele que vai ver um olhar como se Deus tivesse agradado da oferta do seu irmão e não da dele. Não é Deus que tem esse tipo de coisa. Às vezes a gente põe coisas nossas, humanas, as coisas humanas, então nós reportamos e culpamos a Deus. Então, a mesma coisa que o povo havia feito lá no exílio da Babilônia. Nós estamos escravos aqui na Babilônia porque Deus não está olhando o meu sofrimento. Porque Deus não vem e me liberta dessa escravidão. O porquê Deus permite que eu sofra. Então, é a mesma coisa. Caim vai dizer, olha, Deus não gostou do que eu tinha para ofertar. E Deus, então, gosta do que meu irmão tem para ofertar. Para que eu volte a ser benquisto por Deus, lembre, qual era o nome de Caim. Adão e Eva têm um filho porque Deus permitiu. É aquele que foi, de alguma forma, desejado, querido e até permitido que ele viesse a acontecer, porque Deus era a seu favor. Mas ele agora acha que Deus está a favor apenas de seu irmão. Com ciúme, ele começa a criar um ódio pelo seu irmão. Com isso, o que é que está tentando responder o povo que escreveu lá no exílio da Babilônia? Olha, nós hoje somos escravos porque alguém se acha superior e alguém pode achar que tem o direito de me relegar à vida, de me tirar a vida, de escravizar minha vida, porque quer ser mais do que eu. Então, por que nós sofremos? Não é culpa de Deus. É porque tem um povo que se tornou mais forte, mais forte, mais fisicamente mais poderoso, e esse povo pode me dominar, e me dominando me escraviza, me tira a alegria, me tira a liberdade. Então, o povo está contando a história lá no exílio da Babilônia, e ele vai transportando aquilo que é para dizer, porque há pessoas que dominam, ou países que dominam outros, ou povos poderosos que vão tirando a nossa liberdade na Terra Prometida. Lembre, a Terra Prometida é invadida por vários povos. A Terra Prometida nunca vai ter liberdade. Até hoje tem lá as guerras, menos aonde o turista vai fazer turismo, porque isso gera dinheiro para quem domina. Então, a gente precisa entender. Aí, poderia alguém no chat fazer aquela pergunta: como identificar o sentimento de ciúme em nós? Todos nós sabemos que isso é sempre possível. É sempre possível. Então, aqui, numa linguagem simbólica, veja, Caim, ele trabalhava a terra e ele poderia ficar feliz com o que ele fazia. Se a gente fosse feliz com aquilo que somos, e lembre, aqui está muito parecido com Adão e Eva. Eles eram íntimos de Deus, eles tinham tudo, eles podiam tudo, eles eram satisfeitos. Eles eram, portanto, íntimos e felizes naquilo que eram. Aparece uma serpentinha, essa serpentinha, que é uma representação do mal, vai dizer: olha, vocês podem tudo? No primeiro momento, eles achavam que podiam tudo. E até vai dizer: podemos, nós somos felizes, está tudo bem. A serpente diz: ah, e aquela árvore ali? Vocês podem comer do fruto daquela árvore?
Adão e Eva tinham até esquecido daquela árvore. Quando a serpente diz isso, eles voltam a olhar para aquela árvore e eles veem que tem um fruto que parece estar brilhando e eles começam a ter água na boca e desejar a única coisa que eles não podiam, como se aquilo fosse importante. Então, veja, a serpente então vai arrematar, o mal vai arrematar e vai dizer: olha, Deus proibiu porque se vocês comerem do fruto daquela árvore do bem e do mal, vocês não vão morrer, vocês serão como Deus. Querendo ser deuses, os seres humanos deixaram de ser o que eram. Não é diferente. Caim tinha que ser feliz com o trabalho que ele tinha. Ele tinha que se realizar, ao invés de ver sua mão macerada, machucada ou suja de terra e dizer: isso é feio, isso é pior, é mais sacrificante do que o trabalho do meu irmão. Ele tinha que dizer: minha mão é capaz de tirar de algo que parece sem possibilidade, tirar um alimento que faz com que as pessoas tenham vida. Meu trabalho é importante, minha vida é importante. A sujeira das minhas mãos me dá dignidade. A dignidade que eu havia perdido, que meu pai e minha mãe haviam perdido, e que agora a gente precisa conquistar aquilo que é necessário para a sobrevivência, mas eu consigo sobreviver graças ao meu trabalho, graças àquilo que faço. Poderia Caim dizer: bom, eu faço isso e às vezes eu preciso mesclar o que eu como, porque comer sempre a mesma coisa. Então ele poderia começar a ver com seu irmão, e eles vão trocando. Um vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra, depois tudo põe em comum. Então venceria o ciúme, venceria a inveja. Vencer a inveja, vencer o ciúme, seria as pessoas se tornarem fraternas. E isto a igreja diz até hoje, mas não é fácil as pessoas serem fraternas. Vamos imaginar um casal, bom, de vez de marido e mulher terem ciúmes, e no namoro precisa ser testado, a gente precisa ensinar nossas crianças, nossos jovens, que o filho não pode ser ciumento, agredir, não pode querer ser dono da outra pessoa. Casar e amor não tem a ver com dono, ou um ser superior e o outro ser inferior. Isso não funciona. E isso faz casamento acabar, faz acontecer divórcio, ou faz acontecer o que a gente hoje chama de feminicídio. E não podemos aceitar isso. Então, veja, quando é que isso começa? Como podemos identificar? Você vai identificar desde sempre. Então, veja lá, você tem 2 filhos, o outro filho nasceu, o primeiro filho, às vezes, é normal que tenha ciúme. E o segundo também vai ter ciúme. E ele vai tentar fazer coisas para que o primeiro leve bronca. Então, é como se um filho estivesse disputando o pai e a mãe. E a gente vai vendo, desde criancinha, às vezes a gente acha que criança não tem maldade. Tem. Criancinha pequena, de 1 ano, vai lá bater no irmãozinho que nasceu de meses. Aí o pai e a mãe tem que ficar olhando. Então, isso é algo que parece ser inato no ser humano, mas isso pode ser trabalhado. Então, quando a mãe fica grávida, dizer: olha, tem um irmãozinho, e você foi assim, começar a falar: olha, você chutava que nem seu irmãozinho. Depois: olha, você é tão importante que você pode ajudar a mamãe, o papai, a escolher a roupinha que o irmãozinho vai usar, sei lá. Que brinquedo, se você fosse seu irmãozinho. Eu não sou, aqui eu estou dando exemplos, mas eu não sou a melhor pessoa para dar esses exemplos. Então, a gente já parte do pressuposto que o ser humano é capaz sempre de ter ciúme e inveja. Vou dar um exemplo. Às vezes as pessoas dizem: há um ciúme positivo. Então eu brinco. Às vezes é bom, pelo menos, fingir que tem ciúme. Porque se você não cuidar da pessoa que você ama e não demonstrar um pouquinho de ciúme, é ruim. Mas isso nunca pode ser possessivo, como se você se achasse dono. E você tem que trabalhar isso no primeiro namoro, você tem que trabalhar isso na sua casa, em relação ao seu pai e sua mãe e aos seus irmãos, para que você
percebendo que você tem muito ciúme, que você implica muito com seu irmão porque você quer se impor, ou você briga muito com seu pai e com a sua mãe, ou você tem alguma coisa achando que seu pai e sua mãe teve lá preferência por seu irmão, então, quando você era criança e hoje seja casado, às vezes fala, não, aquele meu irmão foi sempre o queridinho. Às vezes você apenas olhou de forma errada. Então, a gente precisa vencer. Então, eu gostaria aqui de partilhar com vocês e fazer uma reflexão, e vou dar um tempo para cada um pensar. Pense um pouco nessas situações de ciúme, de inveja. Na nossa vida, quais são as situações que nos remetem aos sentimentos de inveja e ciúme? Cada um pense pessoal. Mesmo que esteja aí o marido e a mulher, mas pense você individual. Do que você tem inveja? E de quem? Você tem ciúme? E também se você tem ciúme, do que, de quem, ou de quais pessoas? Às vezes você tem ciúme de mais gente. Vamos supor, tem pais que têm ciúme das filhas, não quer deixá-las namorar, mas namorou no passado. Então, cada um pensa um pouco nesse momento. Eles pensarem, mesmo deixando eles pensarem, só deixa a imagem. Meus irmãos, minhas irmãs, não sei, aqui apenas algumas ideias que a gente põe, mas cada um precisa pensar, depois vocês podem olhar, pensar e meditar sobre essas coisas. É por isso, tudo isso que está aqui colocado é inato. É sempre possível a gente ter estas questões. Mas se a gente buscar controle, buscarmos equilíbrio, aproveitarmos que o ser humano, apesar de ter estas fraquezas, o ser humano tem virtudes. Para cada uma dessas situações, nós temos virtudes que precisaríamos trabalhar para superar e não agir como Caim. A decisão, no final, vai ser nossa, mas sempre temos a possibilidade das coisas mais bonitas ou das coisas piores. Então veja, tanto o ciúme como a inveja, ela sempre prejudica o outro, mas ela também prejudica a própria pessoa. Ela destrói a pessoa. Isso é sempre uma prisão. Então, voltando lá em cima, nós tínhamos na questão do ciúme, mas também na inveja. Tem lá, aprisiona. Mata não apenas a relação entre pessoas, o ciúme e a inveja. Ela mata a beleza do ser humano, a bondade do ser humano. E é por isso que nós precisamos perceber as dificuldades e o pecado, se a gente não tiver consciência dele e lutar para superar, nós sempre podemos cair em situações que não é
de vida, situações que a gente chama de morte. Ou, se quiserem, lembremos para que foi escrito esse texto bíblico. Nós estamos na não-vida, no exílio da Babilônia, ou seja, uma situação de morte, mas a culpa foram os nossos pecados, nossas decisões erradas, ou as decisões erradas que seres humanos vão tomando de forma a se sentirem superiores e tratar outros como inferiores. Às vezes também é a questão, o outro se torna ou se acha superior porque ele tem a maioria, porque ele é mais forte, como Caim, porque ele então é mais decidido, ou porque ele então usa de artimanha para eliminar aquele de quem ele tem inveja, daquele que ele tem ciúme. Isso é sempre possível, e lembre, nós que acreditamos em Deus, a vida, a liberdade, o respeito, a dignidade deve estar sempre em primeiro lugar. Mas vamos lá. Também poderia dizer, mas e Deus nisso tudo? Deus vai tentar alertar Caim antes dele cometer o pecado. Então pense, eu fiz algo errado, eu não sabia o que eu estava fazendo. Ou às vezes as pessoas dizem, eu ouvi uma voz, era o diabinho que estava aqui, ele falou, vai lá e faz a coisa errada. Mas, comparando, nós temos algo chamado o superego, que seria aquela voz da razão, do bom senso, a dizer, não faça, não tome a decisão errada. Se você está nervoso, se seu pensamento está turvo, se você tem uma ideia ruim, pense muito, espere acalmar, procure conselho, procure pessoas boas, se acerque de pessoas boas, e ao ouvir a coisa melhor, a ideia melhor, não faça algo errado. E tudo isso é traduzido no texto bíblico como Deus tentando dizer para que o ser humano não viesse a tomar a decisão errada. Então vamos lá. O Senhor, desculpe, ainda estamos no texto anterior, eu já tinha dado um pulo. O Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oblação, mas não olhou para Caim, nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso e seu semblante tornou-se abatido. Lembre, Caim é que está enxergando assim. Eu já expliquei isso, acabei me confundindo um pouco. Então veja, essa é a forma que Caim viu, e Caim se justifica nisso para dizer do erro que ele vai cometer. Para aqui um pouco. Olha, eu cometi tal pecado, mas eu fiz por causa disso. Então, a pessoa que é ciumenta e agride a pessoa que ele diz amar, ele vai dizer, mas você fez isso, então eu tive que tomar tal atitude. Às vezes a gente justifica, olha, eu puxei o tapete de tal pessoa, mas ela fez aquilo. E aí o dia que alguém puxar o nosso tapete, aí a gente vai reverter toda essa forma de ver. Então, essa é a ideia quando diz Caim, ele enxergou desta forma. Deus olhou com agrado para Abel. No fundo, não, é Caim que olha com desagrado, que tem inveja do irmão. E ele, por ter inveja, aqueles sentimentos ruins, vai fazer que ele veja que Deus não agradou dele. Se ele tem esses sentimentos ruins, é o sentimento de culpa que faz com que Caim não veja o olhar bondoso de Deus para com ele. Então não é Deus que fez a diferença e aceitou a oferta de um e viu boa a oferta de um e viu mal a oferta do outro. É como Caim se sente nesse processo por causa do seu ciúme e por causa da sua inveja. Então agora sim, nós vamos para o que Deus disse. O Senhor disse, lembre que lá termina que o semblante de Caim mudou, porque a forma que ele está enxergando a situação é errada. E o Senhor diz, Caim, por que estás irado? Por que estás abatido o teu semblante?
se praticares o bem, sem dúvida alguma, poderás reabilitar-te. Mas, se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. No fundo, Caim, você está enxergando as coisas de forma errada. Você está vendo e deturpando a realidade. Se você permitir que esta visão deturpada de alguma forma se traduza numa ação ruim, então você será dominado pelo mal. Ao contrário, se você está vendo e tem uma visão deturpada, mas você vencer, lutar contra esta visão errada, negativa, e você mudar, o bem que você vai fazer e como você vai fazer bem, você dominará então o mal e você espantará o mal da sua vida. Então veja, estamos no exílio da Babilônia, estamos presos. Senhor, por que o mal parece vencer? Você está enxergando errado. Seja bom. Mude essa situação. Há um fato, tem Viktor Frankl, ele viveu os horrores dos campos de concentração de Auschwitz. E ele viu muitas pessoas serem assassinadas, inclusive toda a sua família vai ser assassinada. E ele, enquanto está no campo de concentração, ele muitas vezes parece sorte, ele vai ser poupado e ele não é assassinado. E ele, enquanto trabalhava nos campos de concentração, ele internamente, na sua mente, ele era um psicanalista, ele cria um método de psicanálise para que as pessoas pudessem vencer os sofrimentos. E é dali que surge toda a sua teoria, hoje é um método, um ramo da psicanálise, da psicologia, que foi inaugurada e criada por um homem vivendo os horrores da guerra, os horrores de um campo de concentração. E a visão dele é extremamente positiva. Ele está diante de um mal, ele vê o mal e parece que o mal está reinando, ele internamente, aqui dentro dele, ele vai criar algo diferente e ele vai criar algo para ajudar as pessoas a vencerem o mal, que às vezes lhes aflige, que lhes tira o equilíbrio, que lhes tira, portanto, uma visão positiva da vida. Então o Senhor sempre alerta. Olha, diante do mal, você pode vencer a visão deturpada e vencendo a visão deturpada, você pode fazer o bem, mesmo quando lhe fazem o mal. Isso nós vamos meditar no próximo encontro, não percam, mas eu só digo depois. Vamos lá para frente? Senão eu falo demais e não termina hoje. Então, em Gênesis capítulo 4, os versículos 9 e 10, diz lá: o Senhor disse a Caim: onde está teu irmão Abel? Caim já havia matado. Caim não conseguiu vencer o mal. O mal que estava à espreita foi alimentado por Caim a ponto de chegar ao pecado mais horrendo, que é tirar a vida de alguém. E aqui é algo profundo o que acontece. Caim matou a vida de seu irmão. E Caim, de alguma forma, teoricamente, ele ultrapassou. Lembre, a árvore que estava no meio do jardim, Adão e Eva, é chamada árvore do bem e do mal, mas podia, às vezes, você traduzir a árvore da vida e da morte. E por isso a turma diz, quando Adão e Eva pecam, eles são expulsos do paraíso, então eles morrem para Deus, morrem para a história. E não é bem verdade que a gente já vai vendo que Deus não abandona os seres humanos.
Mas Caim, diante do erro que ele comete ao matar seu irmão, ele vai se esconder. E a gente pegou, lembra no encontro passado que tinha Adão e Eva tentando se esconder de trás da moita, porque eles estão com vergonha que estão nus? Agora é Caim que está tentando se esconder. E aqui não se esconder de trás da moita. Ele vai tentar dizer que ele não tem responsabilidade sobre aquilo. Nós achávamos que é só as pessoas hoje que dizem, eu não fui, eu não sou culpado. Pessoas dão desculpas, falam mentiras. Imagine no mundo de hoje que não dá mais para a gente levar em conta aquilo contra fatos, não argumentos. Hoje as pessoas querem argumentar tudo. E as pessoas dizem, eu tenho a minha verdade. Não existe uma verdade para além de você. E tudo isso está na frase de Caim. Não sei. Sou porventura eu o guarda de meu irmão? O Senhor disse, que fizestes? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. Vamos pegar a resposta de Caim. Não sei. Sou porventura eu o guarda do meu irmão? Lembre, Adão e Eva pecam, então nisso também está o divino perdão, a divina misericórdia, o perdão divino de Deus. Deus não vem, acusa, já manda ou já destrói Caim. Ele vai dizer, que fizestes? Quando Caim diz não sei, ele está mentindo. Mesmo que as pessoas digam, mas ele pode dizer o que quiser. Às vezes a gente diz que bom, a pessoa pode não se incriminar, teoricamente é se esconder, como se falar que não sabe tornaria seu crime menor. Ele está indo para de trás da moita. Mas lembra o que eu disse de Adão e Eva? Você sabe o que você fez. E Deus também, você não tem como se esconder. Então, você pode esconder de todo mundo, de você mesmo, você não esconde a verdade e você sabe o que você fez sempre. E Deus sabe o que você fez. Então Deus vai dizer, você escondeu, você enterrou seu irmão, mas o sangue do teu irmão grita até mim. Eu sei o que você fez. E você vai precisar conviver com o que você fez. Me mandaram, o nome do psicanalista é Viktor Frankl. Ele vai criar, eu agora não estou lembrando o ramo da psicologia, mas é muito interessante. Mas se vocês puserem na internet, vocês vão ver muita coisa sobre ele, sobre essa questão do campo de concentração e como ele cria a teoria. Mas eu realmente, agora está me fugindo o nome da teoria que ele cria. Mas é muito interessante que, diante dos horrores, ele vai criar algo positivo. Eu acho que é isso que a gente precisa aprender diante de coisas ruins que nascem ou querem nascer dentro de mim. Eu tenho que lutar contra elas e criar coisas boas, coisas novas. Se assim for, a gente vai vencendo as divisões e nós nunca vamos cair num exílio ou numa escravidão. Não nos tornaremos escravos do pecado, não nos tornaremos escravos do mal, não tornaremos ninguém escravos nossos, porque dominamos as pessoas, porque temos mais poder, porque conseguimos mais coisas na vida. Nós precisamos ser irmãos. Precisamos também tentar lutar para não julgarmos uns aos outros. Precisamos tentar vencer nossas misérias. Então, gostaria que a gente sempre deixe um desafio, e esse desafio é para cada um pensar: por acaso sou guarda do meu irmão? Cada um vai ter que responder isso, mas é rezando. Esse desafio é algo fácil, é para você rezar. Por exemplo, eu sempre digo, às vezes as pessoas dizem, tenho que cuidar do meu pai e da minha mãe idoso?
você que vai ter que responder. Deus não precisa descer do céu e acontecer um novo Natal para ele vir cuidar do meu pai e da minha mãe. O ser humano podia fazer isso, os filhos podiam fazer isso. E Deus não vai descer para cuidar fisicamente dos nossos pais e nossas mães. Deus não precisa nascer e se materializar para que se cuide de crianças. Deus não precisa descer do céu e se materializar para que se cuide de pessoas carentes. Somos nós podemos fazer. Então, ou a gente pode dizer, eu não sou responsável por isso, eu não tenho nada a ver com isso. Então, quando eu faço essa pergunta, é isso que a gente quer dizer. Ou vamos lá, precisa cuidar da igreja? A igreja não é de Deus? Então deixa. Não, todos nós precisamos, para que a gente cresça como ser humano, como povo, povo amado de Deus. E aí, eu não sei se tem mais perguntas, se ficou claro ou se eu deixei mais confuso. Também, no próximo encontro, estava pensando de nós falarmos sobre José no Egito. Mas também como desafio, não é um convite para ler a Bíblia agora. Podem entrar na internet ou pegar um livro de história desses mais simples que existem, porque José no Egito vai falar de um acontecimento histórico que está em livro de história. E é bom a gente ouvir os livros de histórias que não tem nada a ver com o texto bíblico, para vocês verem que o que é que eu gostaria de dizer. A Bíblia ela vai reescrever fatos históricos, mas acrescentando a questão de Deus e da fé que as pessoas tinham em Deus. Fizeram algumas perguntas aqui. Inveja e ciúme são sentimentos, irmãos? No fundo, é aquilo que a gente tentava dizer. Nós temos inato dentro de nós misérias, fraquezas. E uma coisa vai levando a outra se nós não cuidarmos. Então, vou dar um exemplo comparando com doença, desculpe comparar. A gente começa com uma queimação no estômago. A gente descuida, continua vivendo a vida como sempre quis, e eu não cuido daquilo. Aquela dor no estômago pode virar uma gastrite. Aí nós vamos receber um alerta, as dores começam a se tornar mais difíceis. Bom, você não cuidou, aquele incômodo, aquela gastrite pode virar uma úlcera. E se a gente não cuidar? Então, uma coisa vai levando a outra, uma coisa ligada à outra. O pecado também. Então, vamos lá. Eu tenho ciúme, daqui a pouco eu começo a ver coisas que não existem, daqui a pouco a pessoa, o objeto que eu amo, começa a sorrir para outra pessoa, eu começo a ter inveja da pessoa para quem aquela pessoa que eu amo sorri. Então, eu tinha ciúme, o ciúme vira inveja, e uma coisa vai levando a outra. Aquilo pode levar à agressão, à violência. Então, um pecado vai levando a outro. Bom, eu tenho ciúme, eu percebo que aquilo é uma visão distorcida, eu luto contra aquilo, vou até expressando para a pessoa que eu amo, e ela vai me ajudando, e eu vou ajudando, e assim eu vou tentando vencer, e eu vou usando virtudes que eu tenho. A virtude de ser bom, a virtude de ser humilde, a virtude de ser simples, a virtude de ser alegre. Todo mundo pode ser isso. Então você começa a tornar a relação leve, aquela pessoa vai continuar te amando e ela vai mostrar o quanto você é importante e que você não precisa ter essas minhocas na cabeça. Então, depende. Um pecado vai levando ao outro. Então, aqui no texto bíblico, eles não entram muito nessas questões muito práticas da vida. Eles vão apenas dizendo, se você não alimentar, quando vier sentimentos ruins, pensamentos ruins, a sua vida e seus pensamentos com coisas boas para combater aquilo, então você vai se desviar e vai tomar decisões erradas. Não sei se me explico. Oi? Terceira pergunta aqui, padre.
A oferta de Caim não agradou ao Senhor. Então, só para tentar deixar claro, não é a oferta de Caim que não agrada. O texto vai dizer desta forma, como se Caim tivesse falando o que é que ele sente. No fundo, Caim começa a ter inveja do irmão e ele começa a supervalorizar o que o irmão está fazendo e ele deixa de valorizar o seu trabalho, a importância do que ele faz, a importância do que ele é. Então, teoricamente, tudo isso expressado naquele texto que eu acabei me confundindo aqui nos slides, exatamente naquele momento que ele diz: o Senhor olhou para a oferta do meu irmão e ele se agradou mais da oferta, que é o carneirinho gordo, a gordura lá do carneiro, do que lá a mandioca, sei lá, ou a batata que eu tinha plantado, que aquela batata que eu plantei, ela não cresceu tanto, né? Ela não foi tão importante. Então, é o Caim que vai enxergar desta forma, como se Deus tivesse se agradado mais. Mas isso é a visão deturpada, é aquilo que estava dizendo. O ciúme e a inveja faz que a gente tenha uma visão deturpada. No caso, aqui ele remete a Deus, que Deus olhou para o irmão dele com mais carinho. Ele olhou para o irmão e para o que o irmão fazia com mais positividade, porque ele está com ciúme, é a visão deturpada. Mas traduza isso. Ah, meu chefe gostou mais do que o meu par lá da empresa fez. Não. Então faça você melhor, mostre que você é bom, sem se comparar com o outro. Nós temos uma mania de nos compararmos. A gente detesta a comparação, mas a gente vive se comparando. A gente tem que olhar e fazer as coisas boas, fazer bem o que fazemos e não comparar. E se de repente alguém nos compara, então eu vou atrás, eu vou buscar subsídios, eu vou buscar meios para tentar melhorar. E assim a gente vai caminhando, sem pensar que o olhar de alguém é assim ou assado. Então, não sei se agora me explico. Então, cuidado, que às vezes a gente pega a Bíblia, a gente vai lendo de forma fundamentalista. Então, se for assim, nós nunca vamos ter uma explicação. E lembre, o texto foi escrito para o povo que está no exílio da Babilônia. Ele não tem a ver, é uma história inventada para explicar. Olha, o mal está acontecendo em nossa vida porque a gente tomou decisões erradas, porque a gente tem uma visão deturpada da história, do acontecimento histórico, e a gente vai metendo o pé pelas mãos e vamos nos atropelando e vamos nos tornando infelizes. Caim é como se fosse agora uma pessoa infeliz por causa do que ele fez. Ele não aguenta o peso do pecado que ele cometeu. Não sei, eu não entendo muito disso, algo tão grave. Mas imagine alguém que tenha cometido um crime muito grave, matado alguém que ele disse amar. Eu vejo, às vezes a gente vê esses casos, pai, ou padrasto, ou mãe que ajudou a matar filho, e a gente às vezes julga tão duro essas pessoas. Suponho que essas pessoas devem ter um peso, deve doer tanto nelas. Então, de vez de eu ver aquilo de forma negativa, eu tenho que lutar contra qualquer tendência minha de fazer coisas translocadas, coisas incoerentes, coisas tão danosas como estas. E a gente precisava focar nas pessoas que fazem coisas tão bonitas. Eu lembro, às vezes a gente fica olhando e cada vez a gente vai vendo mais pessoas que se corrompem, as pessoas que estão muito preocupadas em ter muito, muito, muito. E a pessoa que tem muito, eu não sei se ela sabe que um dia vai morrer e para que vai ficar, onde vai ficar tudo isso? E às vezes eu vejo pessoas, eu lembro de um carrinheiro, esse povo que carrinho de papelão deve passar muita dificuldade na vida. Eu lembro de um que achou uma bolsa de dinheiro, não sabia qual era a procedência desse dinheiro e foi numa delegacia entregar. Na época, eu era muito jovem, eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos, uma visão mais limitada também da vida, e eu pensava, pronto, levou para a polícia, lá eles vão desviar o dinheiro também. E às vezes a gente
olha apenas e vai olhando como a corrupção fosse algo tão presente, e a gente esquece o gesto bonito de pessoas honestas e que não se corrompem, ficam felizes por terem feito certo. Então, é isso que a gente tem que criar. E o texto bíblico, quando cria, ou ele explana, e por isso eu chamo de catequético, é para que a gente olhe as coisas bonitas e a gente vença as coisas feias. E isso é individual, é pessoal, cada um. É uma luta diária. É uma luta diária. Eu sou extremamente agressivo, terrível. E eu tenho que lutar todo dia. Eu tenho que lutar todo dia contra essa agressividade. Não é algo natural em mim ser calmo, não é algo natural em mim ser paciente. E é muito difícil para mim. E eu luto todo dia. Às vezes eu ganho, luto, às vezes a gente bate, às vezes apanha, né? E talvez, eu sempre espero que eu vou ficando velho e a gente vá ganhando mais do que perdendo. E por isso, às vezes, eu brinco, eu gosto de falar que eu sou bem velho para tentar, pelo menos, amenizar e eu me achar mais no controle da minha vida. Eu acho que todos nós aqui, a maioria de vocês são pessoas que também devem pensar parecido comigo. Eu gostaria muito de ter o corpo de 18 anos, mas eu não queria ter a mente que eu tinha com 18. Tinha juízo nenhum, era vento, cabeça de vento de toda. Então, algumas pessoas também vão envelhecendo ainda, continuam com cabeça de vento, porque nem todo mundo amadurece no mesmo tempo. Às vezes a gente se compara e a gente fala por questão de idade, isso tudo é limitado. Nós temos muitas fraquezas, mas temos muitas virtudes. Você pode olhar e ficar vivendo a vida e sempre preocupado com as fraquezas e as misérias. Mas a Bíblia foi escrita para a gente olhar as virtudes. Por isso eu fico tão bravo, às vezes, as leituras nos púlpitos religiosos, tanto protestante quanto católico, é livro do Apocalipse, a turma fala do fim do mundo, às vezes a gente lê o mundo atual, Deus está castigando, olha o fim do mundo. Um dia desses eu recebi, porque agora a gente recebe até no Zap, não batem mais na nossa porta para falar lá, eles mandam por Zap as mensagens sobre o fim do mundo, e aí ele diz, ou você se volta para Jesus, ou Deus vai castigar e você vai morrer em pecado, você vai para o inferno. O texto bíblico não foi escrito para isso, nem o Apocalipse. Um dia a gente chega no Apocalipse, não sei se eu chego com vocês, mas leiam. E eu sempre vou falar muito do Apocalipse. Há todo um erro. Mas às vezes vocês vão ver lá no Discovery, aí tem lá o doutor de Harvard, aí o cara faz uma interpretação sobre o fim do mundo, aí ele pega, fala de Nostradamus, aí vem o Flávio que nasceu em Diadema. Não dá. Aí vocês vão acreditar no doutor de Harvard, né? Mas tá bom. Mas veja, a Bíblia foi escrita para que a gente saiba que há misérias, mas Deus está conosco e nós temos virtudes para reverter as situações caóticas. Mas nós vamos poder perceber isso, inclusive o perdão divino, e o perdão divino feito por homens, na história que nós vamos contar no próximo encontro, que é José do Egito. Aqui não percam as cenas do próximo capítulo. Foi boa, hein? Eu fiz propaganda, é marketing. Tem mais perguntas? Tem, padre. Tem uns comentários aqui da Daniela Lance. Logoterapia, isso mesmo. É logoterapia, Viktor Frankl. Isso, é isso mesmo aqui, ó. Né? Logoterapia, é o ramo que ele vai na psicologia. Alguém ajudou. É o Toshifumi. Isso, é logoterapia, isso mesmo, Viktor Frankl. A Daniela Lance fez um comentário aqui, sem perguntas. Hoje tivemos umas aulas maravilhosas, uma luz. Não fala, senão eu fico com vergonha. Não elogia, gente. Aqui, o Toshi também falou, padre, gostei do tema para o próximo encontro, José do Egito. Gratidão. Mas leia. Gil. Se quiserem ler o texto bíblico, pode também, mas leiam um livro de história ou vai na internet só para saber. É um fato histórico. Mas quando vai ser escrito lá na Bíblia, é muito tempo depois do fato histórico. Eu aqui não vou lembrar, eu também ainda não preparei direito,
Mas, sei lá, 800 anos, 1000 anos depois é que se vai escrever a história de José do Egito. Então, é uma explicação para dizer a sequência. Lembre, a maioria dos textos foi escrito com o povo que ficou lá 100 anos na escravidão da Babilônia. Eu também não lembro se foi 100 anos, mas é muito tempo. E o povo começa a pensar, Deus nos abandonou. Aí eles precisam recontar a história. Então eles começam, o primeiro homem, mas tudo isso é para recontar a história e para dizer, não foi Deus que nos abandonou. E o mal não ganhou. O mal não ganha de uma forma absoluta. Às vezes o mal ganha nas decisões erradas que nós tomamos. Mas o ser humano sempre poderia ter tomado decisões diferentes. Eu só vou dizer quantas decisões erradas eu já tomei na vida. Um dia eu conto, eu vou contar eu aprontava muito quando criança, era terrível. Minha mãe dizia, esse menino sabe o diabo onde mora. Ou então, Flávio, você veio para eu pagar meus pecados. Porque eu era meio da pá virada, não tinha juízo nenhum. Minha mãe tinha um medo de eu me desviar do caminho. Eu lembro, quando eu fui ler a historinha de Pinóquio, eu falei, mas isso eu já vivi, que eu já tinha feito algo parecido que nem Pinóquio. Lá em casa, a gente era muito pobre e todo mundo tinha uma função. E naquela semana eu era o responsável para comprar pão. E nós morávamos muito na periferia, era longe para comprar pão, tinha que passar por umas pinguelas de madeira, vinha equilibrando. Antigamente o leite era um saquinho que ficava escorregando da mão, os pão vinham enrolados assim num saquinho de seda, e você tinha que vir equilibrando para aquilo não cair, passar na pinguela e não cair, era terrível. Mas, e eu lembro, fazia um frio, eu estava indo, fazia frio porque eu ia comprar o pão. No meio do caminho apareceu umas criaturas, vamos jogar bola? Eu fui, me desviei. Fui embora jogar bola. 6 horas da manhã. Fui chegar em casa 7 horas da noite. Sumiu o dinheiro do pão, nem lembrei. Passei sem comer, todo mundo ficou sem café. Passei o dia, foi um dia feliz. Era Disney World de pobre. Eu estava lá onde hoje é o Hospital do Serraria, em Diadema. Era um terreno baldio, era um barrão, e eu fui jogar bola. E passei o dia jogando bola, não senti fome. Imagine, estava feliz da vida. E naquela época dizia que pegava criança pobre para vender órgão, para comprar órgão, sei lá, porque o primeiro transplante com sucesso foi na África do Sul. Não sei se vocês sabiam disso. Primeiro transplante positivo, mas corria um boato que era com órgãos de pessoas pobres que vendiam seu rim, vendiam alguma coisa assim. E dali surgiu uma história de Papa-Figo, Homem do Saco, uns negócios assim. E onde eu morava tinha muito mato, e nós éramos muito pobres, aí acharam que pegaram aquela criatura para pegar algum órgão, como se algum órgão meu fosse lá bom para alguma coisa. E não foi. E eu só tinha ido jogar bola e passado um dia feliz na Disney World, que era lá no terreno baldio jogando bola, o dia inteiro. Quando eu voltei, meu irmão, a felicidade dele era que eu ia apanhar. Ele ficou feliz da vida. Flávio, você vai apanhar, feliz da vida. Foi como se tivesse feito um gol. Aí, mais perto de casa, a minha irmã lá, com todos os vizinhos, tinha mobilizado todo mundo atrás, foram no meio dos matos para ver se tinha encontrado aquela criatura. Minha irmã olhou e falou, nossa, você vai apanhar. E eu pensava lá com meus botões, eu tinha uma memória muito boa, ainda tenho desse fato. Eu falei, mas eu vou apanhar para quê? Eu não fiz nada, estou mó feliz. Cheguei em casa, meu pai era meio atrapalhado, ele fazia umas coisas erradas, mas naquele dia não. Minha mãe fez ele ir em pronto-socorro, não tinha muito hospital em Diadema naquela época, mas ele foi nos poucos hospitais que tinham, ele foi na polícia, ele foi no meio do mato, ele mobilizou os vizinhos. E meu pai sempre protegia a gente, meu pai tomava umas pingas e ele defendia sempre, porque minha mãe batia muito na gente. Porque minha mãe era séria, queria as coisas certas. E aí ele falou, não vou te defender, vai lá e vai enfrentar sua mãe. E minha mãe, quando ficava nervosa, tadinha, ela ficava muito nervosa, entortava tudo aqui, ela ficava roxa, chorava, mordia, assim, ficava toda danificada. Aí eu fui lá no quarto, aí eu descobri que eu tinha o poder da cura, eu não contei essa para vocês, essa é nova.
Então, tudo ruim também tem a coisa boa. Minha mãe estava lá, chorando, tremendo, toda torta na cama. Eu entrei pela porta, ela não só ficou boa, ela voou. Ela voou daquela cama e a mão dela e a minha orelha tinha um imã. Eu curei minha mãe, ela ficou boinha. Apanhei uma semana inteira. Então, todos nós podemos fazer coisas boas, tomar decisões certas e erradas. A gente pode ir aprendendo com a vida e a gente também pode não aprender muito. Então, hoje eu conto essa história, não tenho nenhuma marca. Minha mãe morreu muito jovem e eu tenho essas lembranças, eu gosto de contar essas histórias, eu sempre mantenho ela viva. É um modo de ver a vida de forma positiva. Eu vivia brincando, eu trabalhava e brincava, eu inventava coisas. Todo o meu trabalho eu criava um monte de fantasias para que o trabalho não fosse danoso, fosse alegre, fosse leve. Foi assim um pouco. Mas é só para a gente... Eu não sei nem por que eu falei dessa história. Tinha alguma coisa a ver com o pecado, mas tá bom. Tem um comentário aqui da Irina Freire, padre. Eu penso, padre, que o ciúme e a inveja são realmente grandes causas do mal. Podemos dizer que o mal nasceu com a mesma inveja e os ciúmes que os anjos caídos foram acometidos e caíram na terra. Invadiram o paraíso e tentaram a humanidade, tentaram a humanidade. Biblicamente, a história dos anjos caídos não é bíblica, e ela é vinda do paganismo que mais tarde os primeiros cristãos vão assimilar. Sobretudo Agostinho vai trabalhar muito essa questão, aonde vai dizer que Lúcifer era o anjo da luz, um dos anjos mais importantes. Ele tem inveja dos seres humanos, então se mistura história pagã, mesmo a história mitológica, e depois vão usar isso para dizer sobre o mal. Então, sempre vai ter, no fundo, um egoísmo e vai ter uma questão de você... eu não sei como a gente traduziria isso. Eu vou traduzir por poder, mas quando você quer ser o que você não é. Esse é um grande problema. A gente tinha que ser feliz sendo o que somos, a gente não tinha que ter vergonha do que somos. Eu sou muito, e eu acho que a Bíblia trabalha muito isso de uma forma lúdica tão bonita. Você achar que pode se esconder do olhar de Deus ou enganar as pessoas, ir para de trás de uma moita. Você pode estar de trás de uma moita, ou de várias moitas na vida. Você sabe quem você é. E Deus sabe. E a gente também tem que saber que podemos ser mais. Então, mesmo quando a gente erra, precisaríamos ficar de pé, nos apresentar, vamos sofrer as consequências e tem que sofrer as consequências. E se eu aprender com as consequências daquele ato, eu posso e tenho que querer ser melhor. Então, mesmo quando eu brinco lá, essa historinha, e é verdadeira, da minha mãe, e que eu causei esse mal terrível lá para minha mãe, meus vizinhos, todos, hoje eu consigo sorrir com essas coisas, mas eu aprendi muito. A partir daquele momento, eu sempre tive uma responsabilidade muito grande. Eu sabia que eu tinha que dar satisfação para quem me ama. Então, por exemplo, por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Você é. Eu tinha que dizer para minha mãe, eles precisavam do pão, eu tinha uma obrigação, eu tinha uma responsabilidade. Então, às vezes, como criança, às vezes a gente esquece um pouco isso. Mas eu aprendi daquela maneira muito grande. Depois, brincando, eu cometi outras coisas, mas eu conto outras horas, outras histórias, senão a gente não termina hoje, Sim. né? Daniela Lance também fala, há um desenho da Disney que conta a história de José. Chama O Príncipe do Egito. Não sei se é totalmente fiel, mas vale a pena? Eu não conheço o desenho da Disney, gente. Eu não vou saber o filme. Eu pensei que, pelo título Príncipe do Egito, deve ser Moisés e não José. Eu estou achando que tem, talvez algum... Mas eu não realmente não conheço.
Da Disney, eu vi muito pouca coisa, mas eu tenho medo de até errar se eu falar Disney ou não falar Disney. Porque eu assisti algumas coisas com as minhas sobrinhas, mas eu não sei se é da Disney. Eu lembro que eu tive uma sobrinha que acho que hoje já deve ter uns 30 anos, e ela era criança, e criança às vezes gosta de assistir o filme 80 vezes. É porque dá prazer, porque ela decorou e ela fala antes do filme falar e ela se sente o máximo para dizer, ó, como eu sou inteligente. E a minha sobrinha, o filme era O Rei Leão. Agora eu não sei qual veio primeiro, uma delas era o Toy Story. E Toy Story foi criado a toque de caixa porque o primeiro filme digital é brasileiro, é Cassiopeia. É um filme muito ruim, viu? Cassiopeia, mas era brasileiro. E como isso vaza, então a empresa lá nos Estados Unidos, eles fazem a toque de caixa, um filme muito bom, que é o Toy Story. É muito interessante, trabalha a questão de ciúme, de inveja, que é o Woody em relação ao Buzz Lightyear. É muito interessante, trabalha muito bem essa questão aqui. E depois eles se tornam os melhores amigos. O texto bíblico, no fundo, está querendo isso. Superemos as invejas, os ciúmes, e nos tornemos íntimos aonde um se torne felicidade para o outro e assim por diante. Beleza? Vamos fazer uma oração para terminar? E não perca a cena do próximo capítulo, que é José no Egito. Depois nós vamos ter um capítulo que é Moisés. Eu vou perguntar para as minhas sobrinhas sobre o príncipe do Egito, ver se elas me ajudam, mas acho que elas já estão velhas para isso também agora, tá bom? Quem pode tirar uma foto da gente? A foto. Todo mundo abre as câmeras, por favor. Vamos tirar uma foto para fechar o dia de hoje? Eu vou pôr a foto, a máscara. Eu vou tirar foto de máscara e depois vocês mandam na internet, eu vou ser acusado lá e tomar multa. Eu e o Carlinha aqui. Alguém tira para a gente a foto? Marcinha ou Elaine? Tirei aqui. Ótimo. Nós também tiramos. Para concluir, vamos pedir a Nossa Senhora, que merece um capítulo muito especial no futuro, ela como a nova Eva e Jesus é o novo Adão, que nós possamos, como igreja, nascermos de novo, como Paulo, nós meditávamos domingo, que nós sempre possamos vencer os males e saber que Deus está a nosso favor. Maria percebeu isso, e ela, por primeiro, também introjetou em todos os seres humanos esta semente de um Deus favorável, que é Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe o descanso e o sono de cada um e de todos vós. Amém. 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 Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Como diria o Padre Jorge, que Boa noite a todos. Obrigada.